Você sabe a verdadeira origem do Natal? Ah, o Natal. A época do consumismo. A época que todas as pessoas ficam super boazinhas. O dia que você come como um porco e reclama o ano seguinte porque você está gordo. Mas existem outras coisas que também não te contaram sobre o Natal. Natal. Fazem-se árvores, ligam-se luzes. Não há melhor lugar do que nossa casa para as festas. Um empolgante período de presentes e peças de que só os sobrinas não gostam. Mas onde começou essa tradição? Por que penduramos meias? Quando começamos a cantar cânticos de Natal e a decorar árvores? Como Papai Noel acabou usando vermelho, um trenó e 8 pequenas renas? Há histórias ocultas atrás de nossos hábitos modernos. Umas são obscuras e místicas. Outras são só para ganhar dinheiro. Então, prepare-se para a verdade por trás das festas que adoramos. Esta é a verdadeira história do Natal. A verdadeira história do Natal. Well, it's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning Já é quase Natal de novo. like Christmas. A temperatura cai, blocos de neve caem, e as cidades grandes e pequenas parecem começar a se enfeitar cada vez mais cedo. O período das festas começa, na maioria dos lugares, depois do Halloween. E isso porque é um enorme negócio no país inteiro. O gasto com enfeites de festas e presentes se eleva a 15 bilhões de dólares por ano. Há um Papai Noel em cada shopping de costa a costa, com trenós cheios de brinquedos e há luzes. Muitas e muitas luzes. Como a origem das luzes natalinas elétricas, a história de muitas de nossas tradições para as festas faz parte de uma obscura, mas verdadeira história do Natal. Essa é a razão por que fazemos as coisas estranhas que fazemos a cada mês de dezembro. Por exemplo, cortar uma árvore e colocá-la em nossas salas. Mais de 30 milhões de nós farão isso antes de 25 de dezembro. Mas por quê? A base disso está numa história que acontecia há mais de 2000 anos, uma celebração anual praticada pelos antigos povos do norte da Europa. Todo dezembro, no dia mais curto do ano, acontece o solstício de inverno. Ele marcava o dia mais escuro do ano. Mas marcava também a promessa de dias mais longos, e essa era a causa da celebração. Para honrar a ocasião, antigas tribos celebravam o festival de 12 dias que chamavam Yule. Eles usavam o que tinham colhido, era tempo de abate de animais. Os animais das fazendas eram mortos porque não era possível alimentá-los nos dias de inverno. Então havia muita carne à mão. A cerveja já estava feita. Era a época perfeita para uma festa. Os nórdicos queimavam uma tora gigante durante os 12 dias da festa. E levavam sempre vivas, pinheiros e azevinho para casa. Ao longo dos séculos, o conceito cresceu e depois foi agregado ao nosso hábito moderno da árvore de Natal. Hoje, escolher uma árvore para a família é uma tradição das festas. E todos os anos, fazendeiros americanos cultivam 350 milhões de árvores em 15 mil fazendas de pinheiros de Natal. E isso é quase uma árvore para cada homem, mulher e criança do país. E os primeiros cristãos não celebravam aniversários. Então, como Jesus acabou fazendo aniversário dia 25 de dezembro?
Muito antes de Jesus nascer, os romanos celebravam muitas festas pagãs, particularmente em dezembro. E essas festas de fim de ano criaram o palco para as festas natalinas modernas. Uma das festas romanas era a Saturnália, que começava no dia 17 de dezembro e era uma série de festas que duravam de 3 a 5 dias, talvez 7. Você pode imaginar uma grande festa no escritório, mas de togas. Os romanos trocavam presentes na Saturnália, assim como fazemos no Natal. Os escravos recebiam refeições especiais de seus amos e gozavam de uma liberdade que não tinham o resto do ano. A segunda festa é o Ano Novo. Era uma festa de 5 dias e era muito divertida também. E entre a Saturnália e o Ano Novo, já havia a celebração de um deus romano no dia 25 de dezembro. Esse deus, Mitras, e mais um deus, Sol Invictus. O deus Sol Invicto eram ambos festejados em 25 de dezembro. Como a data caía perto do solstício de inverno, o mesmo evento cósmico celebrado pelas tribos do norte da Europa. Os romanos acendiam fogueiras rituais e velas para afastar a escuridão, a origem das modernas luzes natalinas. O solstício de inverno é o dia mais escuro do ano, e você percebe a escuridão na hora de se levantar e também antes do dia terminar. Você não vê a hora do sol voltar. Pagãos do mundo todo celebravam o dia mais escuro, e nas religiões romanas, o dia se tornou o principal do ano. Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma no século IV, os líderes preferiram absorver a tradição pagã a colocá-la fora da lei. Foi aí que a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus e escolheu um dia perto do solstício de inverno, 25 de dezembro. Existe uma razão para Jesus ser chamado de a luz do mundo, e é a associação do nascimento de Jesus com o solstício, que era celebrado por diversas outras religiões. Isso ajudou a colocar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. À medida que a igreja continuava a absorver várias tradições antigas, o que emergiu foram duas experiências de Natal. Uma religiosa, a outra nem tanto. Nas igrejas, as festas eram celebradas com um grau bastante alto de solenidade. As pessoas se reuniam, acendiam velas, o Natal era celebrado na véspera. Ho, 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 ho! 20 milhões de crianças visitam Papai Noel todos os anos, incluindo vários milhares na cidade do Papai Noel. Um parque temático de Natal no New Hampshire. Mas o Natal também era um dia solene na igreja, passado em oração. E todos esses natais religiosos e seculares tinham suas próprias músicas, assim como temos hoje. Nas igrejas haviam sinos, música sacra, e ela era cantada em latim. E gradualmente se viu o desenvolvimento no século XII dos cânticos de Natal. Esses eram cantados em idioma local e não em latim, em linguagem que todos entendiam. Qualquer um podia apreciar as músicas. As pessoas podiam cantar junto. E logo virou tradição não cantar essas músicas só na igreja. Mas os natais medievais não tinham só cantos. Havia muita bebida e os foliões imploravam de porta em porta um gole da bebida local, embebedando-se a cada nota que cantavam. Então, o Natal parecia qualquer coisa. Menos uma festa solene, uma festa orientada para os relatos bíblicos. Parecia outra coisa. Aliás, francamente, parecia o que sempre foi. Uma espécie de festival de celebração e farra. Cidade de Nova York. A Big Apple. A cidade que nunca dorme. A terra natal do... Natal? Isso mesmo. A cidade de Nova York moldou o Natal. O Natal moderno e secular que celebramos hoje. Mais do que qualquer outra cidade do mundo.
Isso foi por causa do esforço de 2 talentosos nova-iorquinos que viveram no século XIX. Eles reinventaram os costumes de Natal do Velho Mundo para criar nossas modernas festas americanas e ajudariam a moldar a imagem do bom e velho Papai Noel. Clement Clarke Moore, um professor nova-iorquino de literatura grega e oriental, teve uma ideia que mudaria o Natal para sempre. Em 1822, ele escreveu um poema de 56 linhas que se chamava A Visita de São Nicolau, hoje mais conhecido como A Véspera de Natal. Quase com uma só mão, ele criou a moderna visão americana do Natal. O que há de interessante no poema de Moore é que ele refinou várias tradições no começo do século XIX. Juntou todas elas e acrescentou uma própria, de sua imaginação. O poema de Moore se tornou uma abertura, um divisor de águas de como o Natal era celebrado. O assunto de Moore era o Papai Noel como o conhecemos hoje. Ele se inspirou em 2 figuras lendárias do Velho Mundo. Uma era São Nicolau, um bispo do século IV, famoso por dar presentes e conhecido por deixar os presentes em meias. A outra era Sinterklaas, a versão holandesa de São Nicolau. Sinterklaas tinha se mesclado um pouco com Odin, o deus pagão das festas, que voava pelos céus em um cavalo de 8 patas. Antes da metade do século XIX, Papai Noel vinha em várias formas. Ele vinha de barco, a cavalo ou em um trenó. E tudo isso foi codificado e reduzido na América, muito em Nova York. As 2 lendas do Velho Mundo eram ricas em detalhes, muitos dos quais Moore decidiu deixar de fora. Um dos omitidos foi uma figura com cara de diabo, companheiro de São Nicolau, e que podia trazer um chicote para castigar crianças desobedientes. Ou pior. No norte da Europa havia uma espécie de figura diabólica que acompanhava São Nicolau. Tinha chifres, uma longa língua vermelha, era coberto de pelos, tinha rabo e casco. E ele entrava logo depois de São Nicolau. E uma cena em especial mostra 2 menininhos encolhidos de medo, porque na porta estava a figura diabólica de Krampus. Mas o Papai Noel de Clement Clarke Moore só personificava o bem, e Moore introduziu várias novas características nele. Ele o vestiu com roupa americana, deu a ele um cachimbo e o retratou não como um padre, mas como um sorridente e alegre duende, com brilho nos olhos. Nas costas, ele levava um saco cheio de brinquedos para as crianças da casa. Moore também deu a ele um trenó, que voava pelo céu e era puxado não por um cavalo, mas por 8 renas, cada uma com seu nome. A cada geração gosta-se menos do Natal atual. Há quem queira voltar atrás, a como era antes, a como pensam que era melhor. O engraçado das tradições é que elas não são estáticas e também não são tão antigas quanto você pensa, como nenhuma tradição que você preserva.